Olá, hoje nós vamos falar sobre as propriedades da radiciação. Para raízes que possuem o mesmo índice, são válidas as seguintes propriedades. Veja, nós estamos lembrando de raízes, então lembre-se que eu tenho aqui o índice, radical, radicando, expoente e a raiz. Ok? Então, vamos lá. Então, para raízes que possuem o mesmo índice, nós já vimos isso. São válidas as seguintes propriedades. Ou seja, potência de raiz. A potência da raiz. Conserva o radicando, ó, e elimina o índice, o radical e o expoente. Ou seja, elimina isso aqui tudo, ó, e só fica radicando. Então, a gente já viu aqui na aula anterior, só relembrando aqui essa propriedade. Por exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 3, que é igual a 2. Ou seja, índice igual ao expoente é igual a 2. Aqui na hora você já corta e fica apenas 2. Por quê, professora, vamos lembrar? Eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, vezes 2. Ó, aí eu vou ter a raiz cúbica de 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado a 3 é 8. Ora, fazendo dessa forma, já me livrei disso, ó. Eu já elimino aqui e automaticamente já boto o resultado. Olha aqui, ó. Ele veio para facilitar essas propriedades, elas vêm para ajudar a resolver mais rápido as contas envolvendo raízes. Então, vamos ver essas propriedades com coisa boa, ok? Vamos lá. Produto de raízes. Vamos ver. O produto de raízes. Produto de raízes. Produto, quando a gente fala em produto, a gente tem que ter a multiplicação. Raízes a gente já viu. Então, eu vou ter uma multiplicação de raízes, ok? Como aqui, ó. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Eu chamo enésima porque o índice é N. N enésima, ok? Aí, o que que acontece? Produto, aqui, ó, produto, eu vou ter o quê? Vezes, que pode ser indicado por um pontinho também. Não esqueça, um pontinho também. Então, o que que acontece? Eu tenho a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Perceba que os índices são iguais. Então, isso aqui vai acontecer quando os índices forem iguais. Não importa o radicando, mas os índices são iguais. Se os índices são iguais, então eu vou fazer o quê? Conservar o índice e multiplicar os radicando. Ou seja, olha, se os índices são iguais, eu coloco ele aqui dentro. Ou aqui o índice, repito o índice e multiplico apenas os radicandos, A vezes B. Como assim? Vamos dar um exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Então, eu posso fazer o seguinte. Raiz quadrada, ó, índice 2, índice 2. Então, a primeira coisa que você vai observar é se os índices são iguais. Se os índices são iguais, você pode multiplicar 4 vezes 9. Então, o índice 2 conserva o índice, ó o índice aqui, e multiplico o radicando, ou os radicandos. Então, aqui 4, radicando 4 vezes radicando 9. 4 vezes 9 dá 36. Então, aqui é o resultado de 4 vezes 9. Então, eu conservo o índice aqui, ó, raiz quadrada de 36, que dá 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Pronto, aqui está resolvido. Pronto, vamos lá. Divisão de raízes. Aqui já é outra propriedade. Divisão de raízes. Então, divisão já sabe, vai ter que ter o sinal de dividir. Certo? O sinal de dividir pode ser esse, pode ser 2 pontinhos e pode ser o traço. Aí, o que que a gente faz? Aqui, raízes. A gente percebe aqui ó, uma raiz enésima de A, dividido pela raiz enésima de B. Se vocês observarem, os índices são iguais. Então, aqui está acontecendo uma divisão. Então, o que é que eu vou fazer? Conserva o índice
Olha aqui, ó, você vai repetir. Conservo o índice e divido radicando, ou seja, eu vou pegar A dividido por B. A dividido por B. Vamos ver isso aqui em números. Eu tenho uma divisão, ó, divisão de raízes. Aí eu vou observar o quê? Os índices são iguais. Muito bem. Os índices são iguais. E eu tenho uma divisão de raízes. Perceba que os dois valores estão nas raízes. Então, só vai acontecer com isso. Índices iguais e os dois valores nas raízes. E acontecer com a divisão. Aí, o que eu faço? Conservo o índice. Conservei. Aqui. Índice 2, índice 2, índice 2. Então, vai ser índice 2 até o final da conta. E divide radicando, ou os radicandos. Então, eu vou pegar o 36 dividido por 9. Então, ó, 36 dividido por 9, que dá 4. Então, tem, quando der para resolver, já resolve. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Muito bem. Essa divisão, ela poderia ser feita dessa forma, assim, ó. Raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada de 9. Ó, lembra aqui do sinal de divisão? Então, eu tenho uma raiz quadrada, eu vou conservar o índice e vou dividir o radicando, ó. Eu vou dividir 36 por 9, dividir radicandos. Então, 36 dividido por 9 vai dar 4. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Ok? O que é que acontece é que eu posso estar eles junto e separar. Ou estar com eles separado e juntar. Aqui. Então, de um pode fazer outro. Ou seja, desse forma, eu posso passar para essa forma. Ok? Ou então, dessa forma, eu posso passar para essa forma. Então, leva a outra forma. Então, aqui eu tenho uma divisão também. O que acontece é que se eu tenho raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada de 9, nem precisa fazer essa conta. Já pode até fazer direito. Os índices são iguais, repete. Raiz quadrada de 36 dividido por 9 é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Já pode até fazer direto. É bom que vocês acostumem a fazer dessa forma e acostumem a fazer também direto, ok? Vamos lá. Outra quarta propriedade. Raiz de raiz. Raiz de raiz, ou seja, uma raiz dentro da outra raiz. Então, o que é que eu faço? Olha aqui, ó. Raiz M, índice M, e outra raiz dentro da raiz. Então, tem uma raiz de raiz. Raiz de raiz. Ok? O que é que eu faço? O radicando é um só. O que é que eu faço? Conservo o radicando. Quem é o radicando? A. Aqui, ele aqui. Conservei. Quando eu digo conservo o radicando, você vai repetir o radicando. E vai fazer o quê? Multiplica os índices. Ou seja, vai pegar M e vai multiplicar por N. Então, M vezes N é igual a A. Como assim, professora? Vamos lá. Eu tenho uma raiz de uma raiz dentro da outra. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. O que é que eu faço? Índice 3, índice 2. Aí, radicando 64. Então, conservo radicando ele aqui, ó. Ó. E multiplico os índices. Ou seja, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, eu vou ter a raiz sexta de 64 é 2, porque 2 elevado a 6, né? 2 elevado ao índice tem que dar 64. 2, 6 vezes. Vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que aqui essa é 2. O que acontece é que eu já posso fazer até direto. 3 vezes 2 dá 6, já posso fazer daqui, já passar para cá. Aí sexta de 64 e agora dá
o resultado dessa raiz. Simplificação de radicais. Multiplica ou divide o índice e o expoente pelo mesmo número. Simplificação de radicais. É uma forma de simplificar, ou seja, deixar mais simples, deixar com números menores. Vamos observar o que acontece. Eu tenho raiz de índice m, radicando a índice n. Então, nessa simplificação de radicais, você vai fazer uma operação com o índice e com o expoente, certo? Você pode deixá-lo maior ou deixá-lo menor, ok? O que acontece é que eu tenho m, raiz de índice m, radicando a e expoente n. Então, eu posso, para facilitar, multiplicar o índice e o expoente. Perceba que eu estou fazendo essas propriedades, ele tem muito a ver com o índice e expoente, ok? O radicando vai conservar. O que acontece? Então, se eu multiplicar o índice por um número, vamos dizer que eu multiplique por P, e se eu multiplicar o expoente também por P, ou seja, pelo mesmo valor, certo? Eu vou ter uma raiz equivalente. O que é uma raiz equivalente, professora? A gente usa muito. Por exemplo, eu tenho uma nota de R$10 e eu quero trocar essa nota. Aí é para trocar por valores equivalentes. Ou seja, um tem que valer o outro, equivaler o outro. Por exemplo, R$10, uma nota de R$10 eu posso trocar por 2 de 5. Porque 2 de 5 é equivalente a R$10. Eu posso trocar por 5 notas de 2, que é equivalente a R$10. Eu posso trocar por 10 notas de R$1, que é equivalente a R$10, e assim sucessivamente. Ou outras notas variadas até dar R$10. Então, isso é equivalente. Então, quando eu multiplico, eu vou ter uma raiz equivalente. Da mesma forma, eu posso fazer a divisão. Vamos dizer que aqui tem um número grande, aqui tem um número grande, e eu quero simplificar essa raiz aqui. Então, simplificar, deixar menor, deixar mais simples, deixar com outro número, ok? O que facilite depois as operações envolvidas. Ou seja, eu posso também fazer uma divisão. Então, m, n. Então, eu vou fazer os cálculos só com os expoentes. O radicando, ele vai sempre conservar aqui. Aí eu vou ter... E eu também só vai se tornar equivalente se eu multiplicar por um mesmo número. Por exemplo, aqui P e P. P e P está representando o mesmo número. Ou se eu dividir também. Por exemplo, aqui é P dividido por P dividido por P. Ou seja, ele só vai se tornar equivalente se eu dividir o índice e o expoente pelo mesmo número. Ou seja, pegar M dividido por P. P está representando um número, M também. Cada letra está representando um número. É a forma geral. N dividido também por P, que é o mesmo número. E aí eu vou ter uma raiz equivalente. Então eu repito o radicando e faço a divisão do índice e do expoente. Ah, professora, complicou. Vamos ver com o número que não é difícil. Vamos lá. Eu tenho raiz quarta de 4 ao quadrado. O que acontece? Multiplica ou divide o índice e o expoente pelo mesmo número. Ou seja, o radicando você vai conservar. Quem é o radicando aqui? 4. Então ele vai repetir, vai conservar. E eu tenho 4 e 4, o 2. Eu posso querer uma potência com o índice ou expoentes maiores. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse índice e esse expoente e vou multiplicar por 2. Ou seja, só pode multiplicar por 2, professora? Não. Pode multiplicar por outros números. Pode multiplicar por outros números, mas eles têm que ser iguais. Se eu multiplico aqui por 2, o outro também tem que multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 3, o índice, o expoente eu também tenho que multiplicar por 3. Ou seja, ele tem que sempre multiplicar por números iguais. Aí nesse caso eu vou conservar o radicando e vou fazer a operação, que eu posso fazer até direto, porque está demonstrando.
Eu vou pegar o 4, que é esse 4 aqui, vezes 2, que vai dar 8. E pego esse 2 e multiplico por 2. 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, eu tenho uma raiz oitava de 4 elevado a 4. Raiz oitava de 4 elevado a 4 é a mesma coisa que raiz quarta de 4 elevado a 2. Elas são equivalentes. É a mesma coisa que uma de 10 e duas de 5. Tem o mesmo valor. É equivalente, tem o mesmo valor. A raiz oitava de 4 elevado a 4. 4 elevado a 4 a gente já fez anterior. Já fez em outros momentos, mas vamos lá. 4 elevado a 4 é 4 vezes 4, que é 16, vezes 4, que é 64, vezes 4, que é 256, ou seja, é o 4, 4 vezes. E a raiz oitava de 256 é 2. E a gente já viu como fazer isso usando decomposição em fatores primos. Vamos lá. Então, aqui eu tenho agora raiz quarta de 4 elevado a 2. Perceba que é a mesma raiz, só que essa daqui eu multipliquei e essa aqui eu vou dividir, porque eu quero eliminar de forma mais fácil essa raiz. Então, eu tenho um índice 4, expoente 2. Então, o que é que eu vou fazer? Fica bem mais rápido do que calcular a potência. Eu vou pegar o índice e o expoente e vou dividir pelo mesmo número, ou seja, 4 e 2 só dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2. Então, aí eu vou ter 4 dividido por 2, que dá 2. Então, eu tenho uma raiz quarta, vai ficar uma raiz quadrada. Repito radicando, ó, 4. E 2 dividido por 2 dá 1. Dá 1. Então, aqui eu vou ter expoente 1. Aqui eu vou ter 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Aqui tem expoente 1, só que ele não precisa aparecer. Então, aqui eu dividi o índice e o expoente por 2, certo? Só por 2, professora? Por que se dividiu por 2? Porque os dois, o índice e o expoente, dá para dividir por 2. Se não desse, tem que procurar outro número. 3, 5, só não pode ser 1, porque ia dar no mesmo. Tem a divisão por 0. E a divisão por 0. Então, aqui eu tenho 4 dividido por 2, que dá 2. Radicando, eu repito. 2 dividido por 2 dá 1. E não precisa colocar. Então, eu tenho raiz quadrada. Nem o 2 precisa colocar aqui como índice. Eu tenho raiz quadrada de 4, que é 2, porque 2 elevado a 2 dá 4, que é 2 vezes 2, que dá 4. Até a próxima.